Hoje a gente vai continuar um pouco, vai continuar na ministração da semana passada, mas dando uma resposta. O tema é: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Sim. Mas, tá aí o tema. É isso aí, Tiago. Obrigado. Claro que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas, vamos ler no livro de Jó, capítulo 42, versículo de 1 a 17. Eu vou ler aqui com vocês, porque eu estou com dificuldade de... Bota pra gente, Tiago, vamos ler juntos. Jó 42, versículo 17. O capítulo 42 do livro de Jó é a conclusão de toda uma vida, de todo um sofrimento que Jó passou. É o maior sofrimento descrito na Bíblia. Não teve ninguém que passou sofrimento como Jó em toda a Bíblia. E esse capítulo 42 é a conclusão de tudo que aconteceu durante esses 42 capítulos. Conseguiu? Conseguiu não? Não? Então vamos lá, então, no tradicional. Abra sua Bíblia, então, no Jó 42. Salmos, lá no meio da Bíblia. Depois, Jó. Provérbio, né? Jó 42. Me ajuda aqui. Uma mão só é difícil. Aí. É antes de Salmo. Vamos ler então. Então, Jó respondeu e disse: bem sei que o Senhor tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e eu não compreendia. Escuta-me, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu vai ensinar-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de dizer aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocausto por vós. E o meu servo orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temita, Bildade, o suíta, Isofá, o naamita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó, tanto em dobro, tudo o que tinha e possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram com eles, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos,
e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren Rapuque. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra que agora a nós é remetida, é falada, que possa ser como espada de 2 gumes. Como já falaste comigo, possa também falar aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Vimos então, gente, que na semana passada que no capítulo 4, versículo 13 de Filipenses, é um dos versículos mais citados, uma das passagens mais citadas em todos os aspectos. Para-choque de caminhão, nas redes sociais. É uma das frases mais bonitas. Posto todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendemos também que o apóstolo Paulo, quando escreveu esse versículo, ele não estava em uma situação confortável. Ele estava preso em sua casa, em Roma. Aprendemos também que todas as coisas não significa que teremos uma vida boa nessa terra. Um mar de rosas. Pois o próprio Jesus nos disse, no mundo tereis aflições. João 16, 33. Hoje nós vamos aprender com um dos personagens mais antigos da Bíblia. Um homem chamado Jó. Que significa pesaroso. Esse homem, como eu falei anteriormente, é o homem que mais sofreu. E como eu disse também, essa passagem do capítulo 42 é a conclusão, o ápice, o final do livro de Jó. Quando Jó responde para Deus algumas perguntas que Deus o havia feito. Antes de aprendermos algumas lições nesse capítulo 42, eu quero fazer algumas considerações com vocês, para que vocês possam ver que não foi assim tão fácil para Jó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Sim, mas olha o que aconteceu com Jó. Primeiro, Jó era um homem íntegro e temente a Deus. Jó, capítulo 1, versículo 1. Ele era temente a Deus, ele era íntegro, não se achava nele falha alguma. Certo? Segundo, Jó era muito rico. Capítulo 1, versículo 5. Eu não vou passar todos os versículos aqui, e depois você lê na sua casa. Anota aí e lê em casa depois. Lê esse capítulo de Jó, lê o livro de Jó depois na sua casa. Terceiro, Jó, ele se santificava. Capítulo 1, versículo 5. Ele não vivia uma vida de pecado. Aliás, ele vivia de pecado. Quando ele pecava, ele se santificava. Ele entregava adoração e holocaustos a Deus por perdão dos seus pecados. Quarto, vai anotando aí. Jó perde todos os seus bens. Ele era o homem mais rico da terra. E então vem no capítulo 1, versículos 15, 16, 17, a perder todos os seus bens. Pensa aí no cara mais rico do mundo hoje, quem? Bill Gates. Pensa no Bill Gates ficando pobre. Vamos lá. A mulher de Jó, alma de Sorro. Alma de Sorro.
falou para ele um monte de coisa, abandone esse seu Deus, né, pastor? Sai desse seu Deus, vai embora. Isso. Sabe? Larga esse seu Deus aí. Só está te fazendo coisa ruim. 7. Todos os amigos de Jó o abandonaram. Jó 19:19. Todos os amigos, de influência longe, influência perto, amigos íntimos. Os 3 amigos de Jó mais íntimos, que a gente leu aqui, o abandonam e o amaldiçoam. 8. Aí eu queria que você se atentasse a isso aí. Tudo isso aconteceu porque Deus permitiu que Satã, o acusador, viesse a destruir a vida de Jó, menos tocar em sua vida, ou tirar a sua vida. O que eu quero dizer com isso, gente? Muitas vezes, Deus vai permitir, com base bíblica, que o Satã, o acusador, toque na sua vida. Traga até enfermidades. Muitas vezes a gente não estava conversando com o Ebulo ontem, muitas vezes a gente não acredita no poder das trevas. No domingo eu saí do culto aqui muito alegre, muito feliz, e recebi notícias boas. E na segunda-feira eu estava muito feliz pela manhã. Recebi uma notícia ótima segunda-feira. E lá por umas 11 horas, meio-dia, eu cismei de pegar terra no terreno do vizinho para colocar nas minhas plantas. Eu fui lá, eu sempre vou naquele terreno baldio. Nunca me aconteceu nada. E eu sei, gente, que eu fui ali, peguei as terras, e quando eu virei de costas, eu senti, literalmente, 2 mãos me empurrando. E eu senti que foi o poder, foi a mão do inimigo. Eu caí de cabeça no chão, no muro, desloquei meu braço, que eu havia feito a cirurgia, e fiquei desacordado por um tempo. Aí o Elmo falou que ele passou também por essa mesma experiência. O diabo tocou na casa que ele morava, derrubou ele da escada. O pastor Uriel também uma vez contou de uma experiência, a Jojo, né? Gente, não se espantem. Não se espantem. Muitas vezes, como aconteceu com Jó, né, gente? Deus vai permitir que o diabo toque na gente. Posso todas as coisas? Sim, posso. Não empurra não, ei, quem está empurrando aí? Olha para trás, não tem ninguém. Tá bom? Não se assustem, Vanderlei. Tá amarrado, né? O André também falou uma experiência que ele teve essa semana. Mas uma coisa é, gente, voltando no item 3. Jó era temente a Deus e Jó se santificava. Salmo 91, nenhum mal chegará à tua tenda, porque você está debaixo das asas do Senhor. O diabo pode tentar te derrubar. Ele pode tentar te empurrar. Mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 9. Jó questionou a Deus por 16 vezes. Porém, não errou e nem pecou, e jamais culpou a Deus. Jó, capítulo 1, versículo 22. Normal, Kaique, a gente questionar. Por que eu levei aquele frango? Eu treino tanto, Deus. Por que eu caí, Deus? Eu tenho feito a tua vontade, eu tenho te servido. Meu braço já estava bom. Por quê? E por 70 vezes Deus respondeu para Jó. O Tiago estava falando lá do avestruz, né?
que Deus perguntou para Jó, por que o avestruz coloca o ovo? Aí tem 70 perguntas. 70 perguntas. A gente pode questionar, mas a gente não pode culpar Deus, porque Deus não é culpado de nada. O décimo, diante de toda essa situação, Jó humilhou-se e adorou a Deus. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece, mas eu vou passar por situações difíceis. Jó passou, era um homem íntegro. Jó passa então por 7 provações: financeira, familiar, saúde, conjugal, amigos os desprezam, desprezo social e o pior de tudo, o silêncio de Deus. Rapaz, mas você pode falar, mas é Jó, né? O Superman, man. A Bíblia fala que tudo isso aconteceu, para o nosso ensino foi. O que nós tiramos de lição com esse texto? Longe de mim passar longe de mim, eu não acho que eu não vou aguentar. É a ponto de limpar minha caco e não murmurar do meu Deus. A ponto de perder tudo que eu tinha. Minha conta bancária fica zerada. Diante dessas considerações, o que aprendemos com Jó no capítulo 42, que é o capítulo que eu li? Primeiro, anota aí. Jó reconhece a soberania de Deus. 42, 1, 4. O que é reconhecer a soberania de Deus? É que diante de todas as situações que você está passando, meu irmão, diante de todas as circunstâncias que eu estou passando, Deus está no controle de tudo. Reconheça a soberania de Deus na sua vida. Ah, mas não aconteceu ainda. Vai acontecer. Vamos ver aqui. Segundo, Jó reconhece que o sofrimento e provações que passamos servem de experiência para nos aproximarmos e conhecermos mais a Deus. Famoso versículo 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. As provações que você está passando, as provações que eu estou passando, as provações, meu querido, que você está passando, servem de experiência para te aproximar mais de Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém? É para que você conheça mais o seu Deus. É que você possa ler mais a Bíblia. É para que você possa orar mais, ter intimidade com Ele. Porque Jó fala, olha, eu te conhecia só de ouvir falar, né, amor? Mas agora eu tenho uma experiência viva contigo. Amém? Terceiro, Jó arrepende-se com sinceridade dos seus pecados. 42, 6. Pode botar aí para mim, por favor, esse versículo? Jó 42, 6. Obrigado, pastor. Amém. Sabe por que nós passamos diversas situações difíceis na nossa vida? Porque Deus quer te corrigir. E depende de você se arrepender dos seus pecados. Mesmo Jó sendo íntegro, mesmo Jó sendo um homem temente a Deus, ele se arrepende. Ele pede perdão. E é isso que Deus quer nos levar nessa manhã. Arrependemos dos nossos pecados com sinceridade.
Amém? Quarto, Deus levanta-se em favor de Jó. Capítulo 42, versículos 7 a 9. Sabe o que vai acontecer? Diante de toda a situação que nós estamos vivendo, diante de todas as provações, irmão Jojo, o Senhor vai levantar-se a seu favor. Por isso não reclame. Questione, mas não culpe a Deus. Porque Ele vai levantar-se a seu favor, como levantou-se em favor de Jó. Quinto, o que nós aprendemos aqui no versículo 42? Jó foi abençoado depois que orou por seus amigos. Sabe o que isso significa? Que tem muita coisa travada na sua vida porque você está com rancor no seu coração. Você não liberou o perdão. O texto fala que enquanto Jó não liberou o perdão para os seus amigos, Deus não restituiu para ele tudo de volta. E o que Deus está falando para a gente nessa manhã? Que tem coisas que estão travadas na nossa vida, que estão paradas na nossa vida, porque nós não liberamos o perdão. E o texto diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus levantou e começou a abençoar. Você está entendendo? Você que está me ouvindo pelo Facebook, está me entendendo? Enquanto Jó não perdoou, nada aconteceu. E Deus está falando hoje para a gente. Precisamos liberar o perdão. Filhos que não falam mais com pais. Amigos que não falam mais com amigas. E você está esperando a pessoa vir até você para pedir perdão. E o Senhor te fala hoje, é você que tem que se levantar como Jó se levantou. Ele não esperou os 3 amigos virem até ele. Ele que se levantou e foi até os 3 amigos mais íntimos dele. E no momento que ele orava, Deus abriu os braços e falou, uau, agora eu posso te abençoar, Jó. E agora eu posso trazer as bênçãos sobre sua vida. E o que acontece no capítulo 42, versículo 11? Todos reconhecem a vitória de Jó. As pessoas, os amigos, os parentes, os vizinhos vão ver a tua vitória. Se você não pode aplaudir o Senhor por isso, eu vou tentar. E depois que Jó perdoa os seus amigos, no versículo 12 a 17, que Deus abençoa a vida de Jó em dobro. O dobro de ovelhas, o dobro de filhos, sabe? O dobro, sabe? Deus começa a abençoar a vida de Jó. Concluindo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, sim, eu posso. Mas isso não exime de eu passar por dificuldades. E eu quero concluir com você com 2 versículos. Um versículo está em Jó 1:21. Quando Jó fala a célebre frase: nu deixei o ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Amém? Você pode falar isso? Você pode falar isso? Difícil, hein? Jó 42, Jó 1:21, por favor, Tiago. Vamos ler essa série. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu ouvi um amém?
Você pode aplaudir ao Senhor por isso? E terminando mesmo agora de verdade. Como nós falamos na célula online, está sendo pregado um evangelho de triunfalismo. Que você vai... A teologia da prosperidade, que você vai ser rico, que você não vai ficar doente, que você vai conquistar todos os bens da terra, que a sua conta vai ser sempre cheia, recheada. Isso está sendo pregado e muitos crentes, muitos cristãos, muitas vezes ficam decepcionados porque isso não acontece. E o evangelho, muitas vezes, não vai te trazer dinheiro. Porque prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é um tudo. Primeira coisa é ter Deus no coração e a certeza da salvação. Essa é a principal prosperidade. E eu quero colocar para vocês um texto em 2 Coríntios, aliás, em Romanos 8, versículo 18. Quando Paulo fala para a gente que estou absolutamente convencido de aqueles sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Está sofrendo? Está doendo? Seu louvor invade os céus. Se Deus curar, Ele é Deus. E se não curar, continua sendo Deus. Se o dinheiro vier, e se não vier? Se o emprego vier, e se não vier? Por quê? Os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que a nós há de ser revelada. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou à sua mente, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Vamos ficar de pé, ficar em pé. Amém? Deus não rejeita a oração. A oração é o alimento. Você pode estar passando o maior sofrimento nesse momento. Mas eu garanto que esse sofrimento que você está passando não se comparam aos sofrimentos que Jó passou. O importante é aquilo que a gente tem lá no céu. Deus preparou para a gente. A nossa casa, esse tabernáculo aqui um dia vai desfazer-se. Os problemas vão ficar, sua conta bancária vai ficar, seu carrão vai ficar, sua casa vai ficar. Mas a sua alma e o seu espírito, o que tem preparado para quem será? O Rick Warren fala que Deus está muito mais preocupado com o seu espírito do que aquilo que você tem. Sabe, Tatá? Deus não está preocupado se você mora de aluguel ou se você trabalha num emprego público. Deus não está preocupado se você tem muito dinheiro na conta, ou se você não tem. Mas Deus está te forjando o seu caráter para um dia morar no céu. E a vida no céu é para sempre. Para sempre. Como a vida no inferno também é para sempre. Amém? Vamos orar juntos?
Fecha teus olhos. Eu ouvi tanta voz de Deus aqui hoje.